dia. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho de física de aceleradores de partículas, certo? Vou falar de uma forma mais básica. Não vou procurar estender muita discussão, é mais para o entendimento geral do que significa isso, certo? O que são os aceleradores de partícula. Primeiro, qual a razão da gente fazer o estudo dessas máquinas, né? dessas ferramentas? Primeiro, fazer um projeto, né, para construir e melhorar aceleradores que já existem, certo? Cada vez a melhorar a tecnologia deles. E isso tem um impacto diretamente na sociedade, certo? Em especial aqui nessa apresentação eu vou falar do acelerador de partículas, né, do LHC, na qual eu vou trabalhar no meu doutorado. Por exemplo, a terapia de câncer, os equipamentos foram desenvolvidos graças a aceleradores de partículas. Da mesma forma, os radioisótopos para a medicina, esterilização de comida. E outra coisa que por tabela foi desenvolvida é a questão do www, ou seja, todo mundo usa internet. Né? Isso que foi desenvolvido lá no CERN, né? Lá na Suíça, no maior laboratório de partículas do mundo. E aí a aplicabilidade para a humanidade é inegável, né? A internet é que move o mundo hoje. E é claro, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? A fronteira da tecnologia está lá no acelerador de partículas como esse. Nem sempre a gente pensa em fazer uma tecnologia para aplicar na humanidade. Ela, por tabela, a gente inventa uma coisa legal lá e ela sai para a humanidade para várias aplicações. Certo? E o outro motivo de determinar como é que as partículas se movem em sistemas não lineares, certo? E aí, com isso, a gente pode estudar a estrutura da matéria, a natureza, quais são as forças da física, uma coisa de ciência mais pura. E para isso, tem duas equações básicas que a gente pode relacionar, que é essa que todo mundo conhece, né? A equação do Einstein, e essa aqui é um pouco menos conhecida, que é a relação que foi proposta por de Broglie no século XX, mas ela, em síntese, relaciona que o comprimento de onda, basicamente aquilo que a gente consegue enxergar, ele vai variar inversamente proporcional com a energia. Ou seja, quanto maior a energia, certo? Menor o comprimento de onda. Logo, a gente pode dizer que os aceleradores eles se comportam como se fossem microscópios. E quanto mais energia que tem nesse acelerador, mais eu vou conseguir enxergar, né? Mais na escala microscópica, digamos assim, consigo enxergar. Atuando realmente com um microscópio, certo? E atualmente o LHC ele está nessa escala de energia, que é a maior alcançada até hoje, certo? Lá ele consegue colidir prótons até 7 tera-electronvolts, certo? Que é uma energia já bastante grande na escala microscópica. Quais são os tipos que a gente tem, né? Basicamente os lineares, que são esses aqui que eu vou falar de alguns, vou falar do Van de Graaff e do Cockcroft-Walton, que é o de cascata. E tem esse outro aqui que é o quadrupolo de radiofrequência, não vou comentar sobre ele. E o circular, né, que é o síncroton e o betatron. Dentro disso, a gente tem alguns parâmetros importantes, né, na física dos aceleradores de partículas, que são eles. A potência de entrada, obviamente, precisa saber qual a potência que a gente vai utilizar. Qual o tipo de acelerador, se ele é linear, se ele é circular, certo? Qual a energia média desse feixe, certo? Para algum parâmetro importante. E, obviamente, o custo, né? A gente sabe que eles custam muito dinheiro, é muita grana mesmo para fazer um bicho desse funcionar. E vamos lá, supondo que eu tenho um experimento aqui de altas energias, né? Que é como é chamado, que são altas energias, nesses aceleradores de partícula. Quais são os requerimentos básicos, né? Se eu tenho uma reação como essa aqui, que é um pósitron e um elétron decaindo nesse Y no estado 4s e dando 2 mesons, né? O meson, esse mais e esse menos, certo? A taxa de interação, certo? Ela vai ser dada basicamente pela seção de choque multiplicada pela luminosidade. E de forma bem mais simples, essa taxa de interação é a quantidade de interações que a gente vai ter no decorrer da nosso experimento, né? Que o que interessa para nós é a colisão. A gente tem que ter colisão para ver quais as partículas que deixam trilha para a gente poder estudar elas, estudar as massas, todas as características de carga. Ou seja, essa grandeza aqui vai ser importante porque dá a quantidade de interações, né, entre as partículas, certo? Basicamente, de forma simples é isso. De forma simples, os aceleradores de partículas possuem dois mecanismos, né, que é a questão do campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico ele é para aumentar a energia, certo, da nossa partícula. Já o magnético não.
magnético é para controlar as trajetórias. Daqui a pouco eu vou falar da força de Lorentz e dou uma pincelada maior nisso aqui. Tá? E basicamente é isso, que um acelerador primitivo ele consistia de uma fonte de potência, uma fonte de partícula, na qual esse aqui tinha um campo elétrico que acelerava essa partícula, onde tem um alvo e ela colidia. Tá? Agora eu vou falar aqui dos lineares. O protótipo mais antigo que a gente tem é o do Van de Graaff, certo? Aquele gerador que consiste basicamente daquela fonte que eu acabei de falar. Aqui tem uma correia giratória. Bem aqui, a carga ela é passada através desse terminal pela correia, ela vai subir, vai passar por essa cúpula através do efeito corona, e aqui vai criar muita carga em relação ao potencial da Terra, e a tensão vai chegar até mais ou menos 10 megavolts. Esse aqui entrou em 50 mil volts e sai em 10 milhões. A tensão aumentou muito, com isso a gente consegue acelerar partículas numa velocidade expressiva, que elas saem aqui dessa fonte de íon, vem para cá e vai colidir no alvo, por exemplo. Outro exemplo de acelerador, que são, nesses casos, aceleradores eletrostáticos, esse e esse, é esse aqui, o Cockcroft-Walker. Ele consiste basicamente em capacitores, diodos, certo? Se eu entro com a tensão aqui, mais ou menos, por exemplo, 10 kV, aqui, nesse ponto, ela vai dobrar, 20. Aqui ela dobra de novo, 40 kV. Aqui de novo, 60 kV. Ou seja, cada estágiozinho desse tem a função de duplicar a tensão e, consequentemente, aqui nesse terminal, a tensão desse terminal em relação a esse vai fazer com que as partículas sejam aceleradas em energia bem maior. Porém, esses aceleradores eletrostáticos ele não conseguem atingir uma energia tão grande, tão expressiva assim. E o primeiro o cara que pensou num acelerador um pouco diferenciado com tensões alternadas foi o Widerøe, né, um físico norueguês. Basicamente é o seguinte, aqui tem uma fonte de íons que vai liberar as partículas para que a gente acelera. Aqui tem alguns tubos, né, que são conhecidos como tubos de deriva, e entre esses tubos tem um buraco, né, um buraquinho aqui onde tem um campo elétrico. Qual é a jogada? A partícula vai sair e quando passa pelo tubo ela não vê nenhuma aceleração, mas quando ela chega aqui ela sente o campo elétrico acelerando. Como ela vai aumentar a velocidade, ela precisa de um tubo maior para chegar em fase, ou seja, chegar aqui com um campo elétrico também positivo para que ela seja acelerada. Sucessivamente, já que a frequência do campo eletromagnético aqui, né, o campo elétrico ele é constante, é o campo conhecido campo de radiofrequência. Cada vez que a partícula acelera mais, eu tenho que ter um tubo maior, obviamente, já que ela vai aumentar a velocidade, e como a gente quer que ela sempre acelere e não veja o campo apontando para trás, ela vai ter que ter um tubo maior. E aqui a gente consegue energias bem maiores do que esses dois aparatos aqui. No circular a gente tem dois tipos básicos, certo? O síncrotron e o síncrotron. Nesse primeiro aqui, o ciclotron, a gente tem que... esse exemplo que está aplicado aqui, né? A partícula vai sair daqui, vai ser acelerada pelo campo elétrico, certo? Se vocês já estudaram eletromagnetismo, você sabe que o campo elétrico acelera partículas e o magnético não. O campo magnético não realiza trabalho, certo? É bom deixar claro isso. Ele vai servir para fazer a curva das partículas na sua trajetória. Ou seja, o campo elétrico acelera e o campo magnético faz com que ele tenha uma trajetória curvada. E assim, de tanto acelerar, a gente vai instalar aqui alguma coisa para fazer essa partícula sair. Na qual a frequência desse movimento está fazendo uns pontinhos, não importa muito, mas para divulgar como é que funciona, é dado por isso aqui. Já o síncrotron, ele também é circular, porém o raio da trajetória ele é constante, está sempre em o mesmo raio, certo? E o campo elétrico vai crescer com a energia. Se tiver energias maiores, eu vou ter que ter um campo elétrico mais forte para manter essa trajetória da partícula. Bom, a pergunta básica, lá no LHC, como é que a gente faz para acelerar tais prótons? Lá, a fonte desses prótons é dada por uma garrafa de hidrogênio, né? Tem uma certa pressão. A gente está com o campo elétrico nela para separar o próton e colher ele, certo? Como é que a gente acelera o próton? Já falei, com o campo elétrico. O campo elétrico vai acelerar o próton, vai fornecer energia para esse próton e acelerar ele numa dada frequência, tá? E aqui uma coisa interessante é que o feixe de partículas ele não é um feixe contínuo, né? Não é um feixe inteiro contínuo. Ele é separado em pequenos feixes. Por exemplo, sai um feixe, depois sai outro, depois sai outro, depois sai outro. Não é um feixe contínuo, certo? Esses feixes são separados a cada 25 nanosegundos. Sai um, 25 nanosegundos depois sai outro. E aqui são exemplos de estágios que tem no acelerador de partícula circular, né? Tipo do LHC.
Deixando claro que esses aceleradores circulares eles não são totalmente circulares. Tem trechos que são realmente retos, certo? Não tem nenhuma curvatura, e tem os que são curvados. O que eu já falei, a força de Lorentz é para fazer a aceleração da partícula com o campo elétrico e fazer a curvatura dessas partículas com o campo magnético, certo? Que é esse B aqui. Quem fornece a energia para acelerar? O campo elétrico. Ele é dado por quem? Lá no elétrico lá. Pelas cavidades e radiofrequência. São câmaras metálicas, certo? Na qual vai ter um campo elétrico oscilante, conhecido como campo de radiofrequência. Uma da frequência é calibrada, que lá na LHC no caso é 400 MHz. E no caso, cada vez que a partícula roda no acelerador, ela vai ganhar energia, até chegar na energia que a gente precisa. No caso do LHC, antes de chegar nesse acelerador, a partícula, no caso aqui que eu estou falando do próton, ela já vem de um pré-acelerador, chamado SPC, com 450 GeV de energia, certo? Ou seja, já chega no LHC com essa energia. Após chegar no LHC, ele vai passar por essas cavidades de radiofrequências, né, que estão ao redor do círculo, várias vezes, mais de 11.000 voltas. E com o final desse percurso que ela faz, né, mais de 11.000 voltas, que é muito rápido, ela vai sair com energia já de 6,5 TeV, né? Na verdade, ele ganhou essa energia aqui. Com muita energia que essas cavidades de radiofrequências fornecem. Tem que dar muitas voltas, certo? Aqui é o exemplo dessas cavidades que estão instaladas, né? Eu não falei aqui, mas são 16 cavidades dessas aqui instaladas dentro do LHC. Cada vez que o próton passa aqui, ele interage com o campo elétrico, certo? Que é o que está aqui, ó. Ele interage com o campo elétrico e só vai ver aceleração positiva, certo? Não vai ver aceleração negativa. Ele sempre, quando passa, ele vai ver a aceleração apontando para frente, aumentando cada vez a velocidade dele para no final colidir com os prótons que vem no contrário, né? Outro caso lá, falando já agora de campo magnético, tem os dipolos magnéticos. Esses dipolos ele tem a função de fazer a partícula no seu movimento, certo? Tem essa função. Lá no LHC são 1232 dipolos e é isso. Se a partícula tem uma trajetória que é para ser circular e ela desvia, né, eu tenho que fazer com que meus dipolos magnéticos sempre façam ela circular para não sair pela tangente. Tá? E lá, para fornecer um campo do LHC, eu preciso de 160 cabos desse aqui em cada dipolo, certo? Que é uma liga muito boa para a condução de corrente elétrica. Certo? Tanto é que a corrente é muito alta lá, 11.800 amperes. Outro ímã que é utilizado também é muitíssimo é o ímã de quadrupolo. Ele é dessa forma aqui, ó, quadrupolo, por quê? Porque tem 4 polos negativos, e 2 polos sul. Ele tem a função basicamente de agir como lentes. Imagine que a partícula está aqui nessa trajetória, né? Esse pontinho preto significa que ela está saindo, né, vindo na nossa direção. E se porventura, por algum motivo, essa partícula sai da trajetória circular dela, esses ímãs aqui eles vão estar lá para empurrar ela de novo para o centro, certo? Eles têm essa função importantíssima, porque se a partícula sair da trajetória, pode ocorrer de danificar equipamentos, certo? Como já ocorreu. E para tanto, os campos B e Y, né, que é o campo na direção Y, ele é dado em função de x e o Bx é dado em função de y. Explicando melhor, se a gente fosse fazer uma regra da mão direita aqui do eletromagnetismo, a gente vê que esses quadrupolos, certo, que estão aqui localizados, sempre vão empurrar a partícula para a trajetória circular dela, né, de volta. Como se dizendo assim, volta para Y, não pode vir para cá não. Se ele vier para cá, ele vai empurrar para cá. Se ele vem para cá, empurra para cá, de centro de volta. Ele tem essa função de fazer com que a partícula fique na trajetória circular.